Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, amados ouvintes, bom dia, cidade de Ipanema, bom dia a todos os irmãos e amigos que nos ouvem pelo Brasil afora. Louvo a Deus por mais esta oportunidade nesta sexta-feira, dia 12 de setembro. São exatamente 8 horas e nós estamos aqui na nossa Ipanema FM 87.9. Para a glória de Deus, iniciando o nosso PIBcast. Estamos aqui eu, pastor Fernando, o jovem seminarista Tiago, nosso jovem amigo Urias, pastor Dito, por questões pessoais, não pôde estar conosco nesta manhã. Nós queremos iniciar este programa desejando um dia maravilhoso a toda a cidade de Ipanema e também a você, querido ouvinte, que está nos acompanhando pelos mais diversos lugares. Temos vários irmãos que nos acompanham pela rádio, no seu carro, dirigindo, como o irmão Natal, que está agora na estrada trabalhando. Também o irmão Paraíba, né? Antônio Maria, que deve estar possivelmente pelos caminhos de Belo Horizonte. Que o Senhor te guarde, meu amigão, que o Senhor te acompanhe, te proteja onde quer que você esteja. Amigo também Fabrício, da Fabrício Turismo, membros da igreja, amigos, todos nós desejamos que tenham um dia maravilhoso na presença do Senhor. Não é isso, Tiago? Dê o seu bom dia. Bom dia, querido ouvinte, bom dia, jovem pastor Fernando, jovem Urias. É um prazer novamente estar aqui com vocês, né? Hoje, com a ausência do pastor Dito, faz falta mesmo aqui, né? Verdade, pastor Dito faz falta. Fica incompleto, né? Mas vamos seguir aqui. O time joga desfalcado. Verdade. Jogador importante. Isso. Mas que esse programa, querido ouvinte, possa abençoar a sua vida e que possamos todos nós sermos edificados por aquilo que vamos compartilhar brevemente. Então, queridos ouvintes, nós vamos hoje conversar sobre perdão. Daqui a pouco ouviremos uma música e logo em seguida começaremos a nossa conversa. Eu quero ler com você o texto do Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. E esse será o texto base da nossa conversa hoje e possivelmente semana que vem também. É um tema muito extenso que dá para ser conversado sobre vários ângulos, sobre várias perspectivas. A nossa intenção não é ter aqui uma conversa que tenha um cunho psíquico, emocional, comportamental. A nossa intenção é trazer a você reflexões espirituais, tentando extrair do texto o que de fato aconteceu, como o Senhor Jesus agiu, o que a palavra nos ensina. E aí você aplique da maneira mais adequada à sua vida, mas obviamente tentando ser o mais fiel possível à palavra de Deus. Então, por favor, acompanhe a leitura que farei agora do Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. E cada um foi para a sua casa. Esse é o último versículo do capítulo 7, versículo 53. Versículo 1 do capítulo 8. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo reuniu-se em volta dele. E Jesus, assentando-se, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais.
Queria fazer uma pergunta a você antes de ouvirmos a música e depois começarmos a nossa conversa. Você já perdoou alguém que errou contra você? Você já pediu perdão a alguém que você, de maneira consciente, tem noção de que feriu, magoou? E uma outra pergunta muito importante que vai ser objeto da nossa conversa. Você, depois que recebeu o perdão de Deus, depois que recebeu o perdão das pessoas, você já perdoou a você mesmo? Pense sobre isso. Eu fiz 3 perguntas. Se você já perdoou alguém que lhe pediu perdão, se você já pediu perdão, reconhecendo seus erros, e se você já se perdoou diante de erros que você tenha cometido. Tiago, o texto de hoje ele é um texto extremamente desafiador, porque o perdão ele é algo que Deus coloca como referência do relacionamento dele conosco. Na verdade, o arrependimento, a cruz, o sacrifício do Senhor Jesus foi para nos perdoar, porque nós não daríamos conta de encontrar uma outra forma de nos salvarmos. Os nossos delitos, os nossos pecados, eles recairiam sobre nós de uma forma que nos exterminariam. Então, como nos diz o texto de Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Podemos entender, fomos perdoados. Exatamente. O texto que nós temos diante de nós, que é o texto da mulher adúltera, a mulher flagrada em adultério, é um texto que é riquíssimo, riquíssimo. Nós temos aqui um momento em que Jesus está ministrando a palavra no templo, os homens trazem ela flagrada em adultério, curiosamente não trouxeram o homem, só trouxeram ela, e tentaram constranger Jesus, criar uma situação para que Jesus ou condenasse a mulher, e aí então corroborasse com a atitude autoritária deles, e eles pudessem acusá-lo de alguma forma, ou simplesmente dissesse, não, eu vou perdoar e pronto, e acabou. E aí nisso, automaticamente, eles pudessem acusá-lo de quebrar a lei de Moisés. Jesus então olha para eles e diz, aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Vamos começar por aqui? Há quem diga que esta expressão ela nada mais é do que aquele que dentre vós nunca fez o que ela fez, que atire a primeira pedra. Será que Jesus estava só começou confrontando não pela condição de pecadores, mas de alguém que fez a mesma coisa? É engraçado, né, que assim, que para nós temos uma melhor compreensão desse texto, né? A gente precisa fazer um trabalho de exegese. Também, exato, obviamente. E aí pegar, né, da onde Jesus vai usar essa expressão, e aquelas pessoas também usam, né, esse contexto para poder tentar, de alguma forma, condenar a mulher e ao mesmo tempo também achar um pretexto para acusar Jesus, né? Se você voltar lá para Deuteronômio 22, se eu não me engano, posso estar, a referência é essa, versículo 20 em diante, né? Quando vai usar o contexto ali, né? Eles vão pegar esse contexto para poder acusar a mulher ali. Você vê que Jesus está realmente indo lá na lei para poder fazer essa colocação, né, essa contra-argumentação com eles, e ao mesmo tempo, quando você lê lá em Deuteronômio, ou Levítico também, se for o caso ali, mas Deuteronômio que é mais específico, mais detalhado, você vê que realmente Jesus está confrontando diretamente aquelas pessoas sobre um pecado análogo, semelhante ao que eles estavam acusando a mulher. E, obviamente, igual você falou muito bem aí, né, totalmente distorcido, né, porque o texto lá, inclusive, né, menciona que era necessário o casal, né? Perfeito. O casal ser levado para fora e apedrejado, né? Exatamente. Então não era simplesmente... Foi flagrado, o casal. Não teria como adulterar sozinho, e outra, né? Pasme, né? Se você voltar para o texto de Deuteronômio, você vê que parece ter uma carga maior para o marido, no caso ali do texto, né? Sim. O marido que era casado, mais ainda do que a mulher que era que adulterou, vamos assim dizer. Perfeito. Né? Então, assim, era uma hipocrisia ali, né? Travestida ali de uma legalidade. É aquela coisa de
esconder o próprio pecado, o próprio erro, e passar o tempo todo apontando o erro do outro, né? E isso é algo terrível, né? Porque você está usando da própria lei, é igual nos dias de hoje, né? Muitas das vezes, infelizmente, né? Muitas pessoas se apropriando da própria escritura, da própria palavra, né? Para não olhar para dentro de si mesmo e, ao mesmo tempo, usá-la ao seu favor contra alguém, né? E isso passa muito pela questão a sensação que esse primeiro momento do texto me traz é aquela de que normalmente quem passa grande parte do seu tempo acusando os outros, né, de erros que cometeu, cobrando postura de atitudes mais corretas de outros, é quem acaba tendo muito comprometimento com o pecado, mas não quer que ninguém veja o seu pecado. Porque não estão dispostos a pedir perdão. Exato. Ou conceder perdão. Também, né? Obviamente. E aí, com isso, a pessoa naturalmente é melhor eu passar mais tempo apontando o dedo pro outro, falando do outro, porque todo mundo vai olhar para lá. Exatamente. Ninguém vai olhar pro meu pecado. E eu creio, né, que, né, no começo desse texto, quando a gente começa a discorrer sobre ele, né, que pegando o seu gancho, né, da sua fala, quando Jesus, né, indaga eles sobre talvez o mesmo tipo de pecado, o mesmo tipo de atitude, né? Fica aquele questionamento para eles mesmos, né? Mas olha, vocês estão no mesmo, ou até pior, no mesmo patamar de erro, ou até pior, porque vocês... Quem vocês pensam que são para chegar aqui e acusá-la de algo que vocês fazem? Exato. E para quem vocês se confessaram? Para quem vocês pediram perdão? Então, assim, qual é a autoridade que vocês têm de querer exercer justiça, sendo que vocês nem receberam perdão porque vocês não procuraram, nem não pediram perdão? É complicado. É muito complicado. O versículo 7 diz assim: como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Versículo 8. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. 9. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher diante dele. É muito forte esse momento, porque a sensação que eu tenho que não é uma espécie de crise de consciência, poxa, realmente eu não posso, e aqueles homens parece que eles fazem isso com raiva de Jesus. Não, exatamente. Não é como quem está reconhecendo o próprio erro, né? Exatamente, e isso é muito triste, né, porque eu imagino que, por mais que o texto aqui, né, tá narrando pra gente que dessa forma muito literal aqui, se a gente puder ter o trabalho aqui de imaginar a cena aqui, eu imagino essas pessoas saindo uma a uma ali e questionando, né, como elas poderiam usar agora aquilo ali para poder... Como é que a gente vai fazer agora para pegá-lo? A questão maior não parece ser a mulher. O ato pecaminoso dela. Ela, né? É simplesmente, como a gente diz, né, o boi de piranha, né, aquele que fica para morrer no rio, mas ele é usado como um bode expiatório, né? Exato, é alguém que vai desviar a atenção dos pecados deles, mas ao mesmo tempo eles estão tentando usar para ver se incriminam Jesus, né? Porque essa é a proposta do texto, e né? Por mais que nós sabemos que essas pessoas aqui, elas têm um coração duro, né, extremamente maléfico ali, né, tanto com a mulher quanto com Jesus e com as outras pessoas, né, no contexto ali, né, a expectativa sempre é que essas pessoas também se arrependam, né, se reconheçam o seu erro de alguma forma, mas também não podemos ser também inocentes também. A sensação que eu tenho no texto é que quando Jesus fala para eles, aquele que dentre vós não tiver pecado, que atire uma pedra, e eles saem um a um, o texto não me faz ter a percepção de arrependimento. Não, deles de forma nenhuma. Eu quero dizer que na perspectiva de querer que essas pessoas também se arrependam, não que elas se arrependeram. Eu acho que Jesus queria isso. Exato. Jesus queria, antes de tratar a questão da mulher, já que vocês vieram aqui, gente, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo se arrepender do que cada um fez de errado, e depois a gente trata a situação dela. A história, né, é aquela questão, né? Olha primeiro Cisco,
Exato, no seu olho. Na verdade. Quer dizer, olha a trave, perdão, eu só inverti a ordem, né? Olha a trave. No seu olho, para depois você olhar o cisco no olho do seu irmão. Então, porque às vezes você está preocupado com uma coisa na vida do outro que é importante, sim, mas tem algo muito grave na sua própria vida. Só que, exatamente, né? A ação deles de saírem, né? Não foi porque Jesus apaziguou os corações ali naquele momento. Pelo contrário, eu imagino que eles devem ter saído extremamente enfurecidos daquele momento ali. A sensação que eles me dão, eu me lembro agora do irmão do filho pródigo, quando o pai recebe o filho que saiu, que pecou, que gastou tudo que tinha, e o filho volta para casa arrependido, querendo ser tratado como empregado, né, pelo menos, para ser acolhido em casa. O irmão dele ficou furioso, pelo contrário. Pai, como é que o senhor recebe esse irresponsável, esse cara que gastou tudo que era nosso, sem vergonha? Parece que há umas expressões meio pejorativas ali, né? E exatamente no texto, né? Nesse texto específico, você não vê, você não consegue fazer, por mais que faça força, você não consegue ler no texto e conseguir interpretar, extrair dali alguma coisa de empatia do irmão mais velho com o irmão mais novo e a situação que está acontecendo. O que eu tô vendo aqui, Tiago, o que eu tô percebendo, querido ouvinte, é que esse texto está me fazendo pensar como às vezes algumas pessoas na vida da igreja se colocam como obstáculo para o crescimento e mudança de outras pessoas, né? E nós escutamos, infelizmente, isso muito, né? Pessoas de fora da igreja. Isso é muito triste quando a gente que está ali, né, no contexto de devocionais, né, nas empresas, na rua, encontra com pessoas, né, corriqueiramente, né, não é raro, e eu creio que para o senhor também, né, deve ser menos raro ainda, né, de encontrar pessoas que estão, assim, às vezes precisando de uma resposta, de uma palavra, de encontrar, né, e às vezes elas querem realmente, você vê um desejo, né, de mudança, de querer se aproximar, né, mais de Deus, através, obviamente, ali da igreja, do contexto da igreja, mas ao mesmo tempo você vê uma negativa dessas pessoas quando elas colocam e apontam pra gente, né, pessoas de dentro da igreja que deveriam ser, né, o meio ali de facilidade, de aproximar essas pessoas com o Senhor, né, sendo usadas como essas pessoas aqui do texto, né, para criar poder obstáculos, né, para dificultar o acesso de quem se arrependeu. E não sei de quem é essa frase, né, mas eu tenho ela na minha cabeça, né, quem é muito perdoado, né, perdoa, né, eu tô parafraseando a frase, né, mas quem sabe o valor do perdão, né, não tem como não perdoar, né, e a gente vê às vezes dentro da própria igreja pessoas que foram extremamente, todos nós, né, eu, você, todos nós, que fomos extremamente perdoados pelo Senhor, né, e só isso já era suficiente pra gente ter essa noção e querer exercer na mesma medida. Eu acredito, e essa frase que você falou, realmente concordo plenamente, eu penso que quanto maior a minha consciência dos meus próprios pecados e do perdão que eu recebi, maior será a força para eu perdoar alguém. Aí você falou algo chave, né? A consciência do perdão. Agora, quando eu não tenho consciência dos meus próprios pecados e do perdão que eu recebi, eu não consigo perdoar. Exatamente. As pessoas que mais têm dificuldade em perdoar são as pessoas que menos têm consciência dos seus próprios erros. Exatamente. Quanto mais fraca, quanto mais frágil essa noção de pecado, de erro, de equívocos que a própria pessoa tenha cometido, maior será a sua atitude legalista na hora de julgar e perdoar. Ela terá pouca misericórdia, né? E aí, pastor, né, uma pergunta que me veio à cabeça, né, e eu gosto de me fazer essas perguntas, né, para poder tentar desenvolver um raciocínio. Não será que existem pessoas, né, que se dizem, né, cristãs, que se dizem com relacionamento com Deus, mas que na verdade nunca foram perdoados porque nunca tiveram essa percepção do seu pecado? Então, rapaz, esse é um passo que a gente vai dar daqui a pouco, mas é uma questão que a gente já pode ventilar aqui. A noção do próprio pecado, do pedido de perdão e da consciência do perdão abre caminhos para a vida.
Exato. E aí eu, de certa forma, nunca vou me sentir em condição de não perdoar, porque cada vez que eu pensar em não perdoar, vai estar na minha mente ali muito claro o meu próprio pecado e o perdão que eu recebi, que me motiva e que me capacita a viver. Eu até diria, Tiago, que a pessoa que foi perdoada, conscientemente perdoada, porque conscientemente se arrependeu e pediu perdão, essa pessoa ela não tem dificuldade na hora de perdoar. Ela não tem essa crise, poxa, será que eu devo? Será que eu não devo? Ela pode até ter uma dificuldade momentânea, mas ela rompe isso rápido. Agora, normalmente, quem tem crise, quem tem dificuldade, quem arrasta por mais tempo, é quem acha que tem um pecado que não é tão grave, que não fez algo tão pesado e que, sob certo aspecto, não tem problema. Então, mas o que o outro fez comigo é muito grande, não aceito. E isso no aspecto, né, do reino, né, isso é muito, muito importante, né, porque se você, né, querido ouvinte, parar raciocinar um pouco, né, a nossa vida ela vai ser do começo ao fim norteado por esse parâmetro de perdoar e ter consciência do pecado. Essas duas coisas. Sim. E como cristãos, aí estou falando com o ouvinte que é cristão, ou também com aquele que também porventura não seja, mas principalmente com você que né, você dentro do aspecto da igreja, do aspecto ali desse ambiente, né, vamos pegar aqui nesse contexto aqui, né, tentar imaginar que se fosse um contexto parecido, similar a isso aqui, você vai estar sendo confrontado com pessoas que você talvez inconscientemente julga, não merecedoras de perdão, mas ao mesmo tempo você vai ter, né, na sua mente o entendimento que você deve olhar para essa pessoa como alguém merecedor desse perdão. E aí exercer isso para que essa pessoa não se desvincule, não se afaste, pelo contrário, agregue ela a casa novamente, né, assim como o filho pródigo, né? Porque se a gente pensar bem, amanhã somos nós nessa condição. Amanhã não, hoje, né? Talvez daqui a pouco, a né? A gente já está nessa condição. Exatamente, né? E quando Jesus faz, né, essa pergunta, né? Quem de vocês estiver sem pecado? Olha, né? Quem de nós, em algum momento, vamos estar sem pecado? Pode dizer, eu não tenho pecado, agora eu posso acusar o outro. Exato. Quer dizer, com isso... Pois não. Não. Eu acho que essa pergunta de Jesus aqui extremamente pertinente, assertiva, assim, não tem nem adjetivos para colocar nessa pergunta aqui, né, de Jesus. Ela bate assim em qualquer pessoa, em qualquer grau de importância, de santidade dentro de qualquer contexto. Não tem ninguém que se exime dessa condição. Agora, uma coisa que é muito interessante, querido ouvinte, é você levar em conta que esse momento em que Jesus faz essa colocação com um tom de afirmação e ao mesmo tempo questionamento, né? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não está querendo recriminar aqueles homens. Jesus não está querendo jogá-los num buraco e dizer assim, ó, está todo mundo no mesmo caminho, está tudo perdido e não tem jeito. O que o Senhor Jesus está fazendo aqui é dizer para eles assim, gente, não é assim que a gente resolve as coisas. Exatamente. Vamos perdoá-la e vamos tratar o erro de todo mundo. Ou vamos começar a tratar os erros de vocês para que vocês então tenham uma autoridade e que talvez até me ajudem a tratar o erro dela. Só que os homens, pelo contrário, eles jogam as pedras no chão e vão embora. O que talvez eles devessem ter feito foi, Senhor, realmente, a gente semana passada fez isso ou fez aquilo. Como é que a gente faz para todo mundo estar no mesmo pacote de perdão, hein, Senhor? Tem jeito? A gente se inclui? Mas não. E aí eu quero levar para você uma outra reflexão dentre aquelas que eu já trouxe, né? Perguntas que já fizemos aqui. Você já parou para pensar quantas vezes uma pessoa se chega até você, mesmo você que não é cristão, porque o perdão não tem a ver com igreja, com religião. Com muito cuidado, eu não quero entrar numa área que não é nossa, que não é a nossa proposta nesta manhã, que são aspectos psíquicos, emocionais, mas o perdão é uma questão de saúde. A pessoa que perdoa, ela se torna mais saudável. Há quem diga que não perdoar é como pegar uma brasa acesa numa fogueira, apertá-la na mão com toda a força e ficar com ela na mão o tempo todo, mas querendo que o ofensor, quem lhe ofendeu, é que seja queimado. É trazer para você uma dor e mantê-la viva, né? Quando você perdoa,
é diferente, você entrega no mínimo a dor para o Senhor. Quando você decide, não, eu vou perdoar, eu vou entregar essa situação aqui a Deus, Deus vai resolver como ele achar melhor. Eu gostaria, até diga para Deus, eu gostaria que a pessoa recebesse uma disciplina, uma correção, mas é Deus que vai fazer o que achar melhor. O ideal mesmo é você dizer, Senhor, olha, eu não vou me vingar, eu não vou cobrar, eu não vou tomar nenhuma atitude contra aquela pessoa. Mas, Tiago, voltando aqui ao texto, versículo 5, os homens dizem assim, na lei de Moisés, a lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? É impressionante. Senhor, e aí, o que o Senhor vai fazer com esse problema que está aí diante do Senhor? O que eu acho interessante aqui não é a pergunta daqueles homens, é a maneira como esse questionamento entra no coração de Jesus e ele devolve. Ele não responde a pergunta ou o questionamento deles. Ele age de uma forma completamente diferente da esperada. Sim ou não, pode ou não pode. Não é isso? Isso é verdade, pastor. E sabe que uma outra questão que você lê nesse versículo 5 de novo me veio à cabeça? Você não vê, né? O texto não narra, né? Obviamente, isso parte do que você está falando. Essas pessoas aqui perguntando, fazendo essa colocação para Jesus e talvez perguntando assim na frase, né? E o Senhor, né? E aquela mulher, o que ela acha disso tudo? Porque o perdão, você falou, né? O perdão cura, né? O perdão, ele traz libertação, ele traz paz para a alma, né? Uhum. E o perdão, ele é algo que precisa ser racionalmente compreendido. Perfeito. E esse racionalmente compreendido, né? Ele faz com que esse peso, que o próprio erro da pessoa já está, né, sobre ela ali, traga paz, né, na vida da pessoa. Não só de quem libera o perdão, se for o caso, mas também daquele que precisa do perdão, né? Aquele que está no erro, né? E Jesus, ele vai, né, deixar isso muito claro aqui no diálogo mais à frente com a mulher, né? Mas quando no versículo 5, né, as pessoas perguntam para Jesus, né? E aí, o que você acha? Na minha cabeça, a pergunta não deveria ser para Jesus, naquele caso, né? Deveria ser para a mulher. E aí, o que você acha disso tudo? Você merece? Sabe? Porque você está arrependida? Porque, exato. Olha como é que muda. Aí você falou que Jesus, ele é surpreendente na sua compreensão daquela fala ali, daquelas pessoas. É porque realmente é surpreendente, porque o Jesus, quando recebe essa pergunta, né? E aí, Jesus, o que você faria, né? O que você vai fazer? Como é que vai agir? Né? Você vê que ele não vai na onda, vamos assim dizer, dessas pessoas. Ele realmente pega aquele contexto e joga para eles novamente. Só que ao mesmo tempo, no jogar para eles, eu vejo que Jesus também ali começa automaticamente nesse processo tirar sobre a mulher já a condenação que já está ali sobre ela. Agora, o que é fabuloso, né, tem muito a ver com o que eu preguei na quarta-feira, quando eu disse que Deus tem agenda própria dele. Ou se tem. Jesus tem agenda própria. E é por isso que ele não se deixa envolver pela circunstância. É por isso que você não vê em nenhum momento da palavra de Deus Jesus sendo envolvido num imbróglio qualquer, numa celeuma qualquer, num problema qualquer, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Ele sabia cada passo que tinha que dar, independente das situações que as pessoas criassem. Quando esses homens perguntam para ele, e aí, o que você vai fazer? E agora? Quero ver. Para onde é que o senhor vai? O senhor vai condenar junto com a gente? O senhor vai passar a mão na cabeça? Vai perdoar? Vai agir como se não fosse grave? Eles ficam ali naquela expectativa do sim e do não, no famoso dualismo, e Jesus pega uma tangente numa outra direção. Totalmente. O que me chama também muita atenção aqui é, como você falou muito bem, eles não levam em conta a mulher. Porque no mínimo, na menor das hipóteses, né, na pequeníssima possibilidade, eles poderiam chegar e dizer assim, minha filha, a gente flagrou você em adultério. E aí, o que você tem a dizer? Você reconhece? Você está arrependida? Poderiam partir daí, do tipo, Senhor, a gente trouxe ela não está arrependida, ela realmente gostou dessa vida, ela é uma prostituta. Não, eles não fazem isso.
Exatamente. Eles não sequer levam em conta a mulher. Exatamente. Obviamente que a gente sabe que isso tinha a ver com o contexto, com a cultura da época. Mas o que Jesus faz é fabuloso. Jesus não trata aquela mulher, querido ouvinte, preste atenção nisso. Muito importante isso que o Espírito Santo me traz ao coração agora. Guarde que eu vou lhe dizer, essa frase que eu vou lhe dizer agora. Jesus não trata aquela mulher a partir dos erros dela. Ele trata a partir da graça dele. Olha que coisa tremenda. Você, por pior que tenha sido o seu erro, por maior que tenha sido o seu pecado, se você estiver com disposição de arrependimento, Jesus vai olhar para você a partir da graça dele e não a partir do seu erro. Agora, é importante você prestar também atenção nisso. Se não houver arrependimento, a exemplo daqueles homens, se você tiver que nem eles, pronto a condenar o outro, escondendo o seu próprio pecado, pronto a acusar o outro, escondendo o seu próprio erro, aí Jesus vai tratar você de outro jeito. Correto, Thiago? Corretíssimo, pastor. Você falou uma série de expressões, né, que a gente usa corriqueiramente, né? Tem uma que acho que se aplica muito bem esse texto, né? Não liberar ou não exercer o perdão, né? Não trazer como prática, né, primária na nossa vida o perdão. Sim. É beber veneno esperando que outra pessoa que morra, né? Exatamente isso, né? E obviamente, né, quem ali tá no erro, né, ou talvez no possível erro, o caso aqui obviamente era um erro, né, ela já está destruída pelo próprio erro, né, pelo próprio peso do erro. Mas assim, é importante a gente levar em conta, Thiago, desculpe me interromper, claro, que algumas pessoas, elas erram e não estão nem um pouco preocupadas com o que fizeram de errado. Sim, e elas claro, já estão com a mente que eu chamaria de cauterizada. Tem muita gente dentro da igreja que vive muito bem, que eu chamaria de convivência tranquila com o pecado. O sujeito vai à igreja, cultua, canta, faz e acontece, mas às vezes na vida da igreja ou até fora tem comportamentos extremamente pecaminosos. E a pessoa convive bem, mas tem gente que não. E aí, exatamente, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? A atitude de Jesus, né? O Salmo 103, versículo 10 vai dizer, né, que o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades. Perfeito, né? Perfeito. Obrigado pelo texto. Isso traz para nós, né, um consolo, uma alegria, um alento, paz, cura. É igual você disse, nem todas as pessoas que estão no erro, né, querem sair do erro. Né? E não fazem questão nenhuma, né? E o próprio texto aqui vai dizer que essas pessoas, Jesus ao perguntar essas pessoas aqui, dá a entender que essas pessoas, para elas não fazem menor diferença, né? A atitude delas de saírem uma a uma já corrobora isso que a gente já sinaliza, né, que eles não estão dispostos a mudar, né? Tudo bem, né? Mas partindo do princípio que essas pessoas elas realmente, né, querem mudar, né? Nós temos que lembrar que Jesus, né, o Senhor não nos trata segundo Hebreus 8, se eu não me engano. Eu vou lembrar, eu não lembro o versículo, mas Hebreus 8 vai dizer, né, que as nossas iniquidades ele não se lembra mais, né? Então, assim, esse princípio na nossa mente que nós podemos errar, podemos não na questão de validação de errar o tempo todo, né? Mas que pode acontecer o erro, quando, né, acontece, exato, né? Mas ao mesmo tempo a gente ter essa percepção de que o Senhor não vai nos tratar como um leproso, como alguém que tem que ser levado para fora e apedrejado nesse caso aqui, né? Isso faz de nós pessoas curadas, saradas, né? Por Ele mesmo. E querido ouvinte, né? Você que está nos escutando, né? Conosco deve ser a mesma atitude. Nós devemos ter o exemplo de Jesus em nossas vidas, né? Na verdade, o exemplo de Jesus é o nosso referencial de vida. Nós não vamos ser literalmente igual a Jesus. Não há outro. Não é exatamente. Mas como exemplo, no perdão nós temos que agir como Jesus. O que é fabuloso nesse momento do texto é quando Jesus diz para aqueles homens: olha, aquele que não tiver pecado, que atire pelo menos uma pedra. Ok, tudo bem, você está sem pecado. O que é fabuloso é que Jesus oferece a eles uma oportunidade de arrependimento. A quem olhe para esse texto, para esse momento, só com uma atitude acusatória. Jesus acusou, Jesus confrontou, bem feito para eles. Não, eu olho de uma outra forma. Eu vejo uma chance de arrependimento. Gente, olha, aquele que não tiver feito o mesmo que ela fez, tudo bem, pode tacar pedra, mas se você reconhece seu erro, ajoelha aqui, vamos orar. Façam o que vocês fizeram com ela, façam com você mesmo.
Rapaz, isso é muito, muito, muito barato, muito louco, né? Desculpa essa expressão, mas é a expressão, né, que me veio, né, e ela pra mim é comum. Mas, olha só, gente, querido ouvinte, se você prestar atenção, né, Jesus aqui não tá fazendo uma diferenciação de um com A e com B. Não tá, né? Perfeito. É todo mundo pecador e todo mundo também é apto a receber o perdão. E Jesus todo mundo pecador e todo mundo precisa do perdão. Então, não é preciso, exatamente. E Jesus está estendendo isso aqui, independente do que eles estavam falando. Olha Exato. Que interessante. A conotação do texto, às vezes, né, para alguns, pode ser só de confronto, como se Jesus tivesse simplesmente protegido a mulher, meio que quase que passando a mão na cabeça de quem errou. Sim. E tentando confrontar e acusar quem estava tentando corrigi-la. Porque se a gente pegar desse princípio, a gente vai levar Jesus para o mesmo patamar deles mesmos. Exatamente isso. E não é esse Exatamente o sentido. Isso. Não é como se fosse eles de um lado e Jesus do outro. Não, o que Jesus faz é dizer assim, gente, olha só, a agenda aqui é outra. Exatamente. A questão não é acusar, não é colocar no apedrejamento quem está em pecado. A questão é perdoar. Exato. A questão é restaurar. E eu vim para restaurar todo mundo. Se vocês quiserem, eu vou começar por vocês, porque não há ninguém entre vocês que não tenha feito algo semelhante. Então vamos lá. Pô. Eu fico pensando assim, né? Minha cabeça viaja, tem hora nessas coisas. Eu fico pensando se essa cena tivesse acontecido. Essas pessoas todas, né? E aí acho Como assim a cena acontecido? Se eles tivessem se arrependido. Pastor. Olha, isso seria maravilhoso. Não, né? Mas agora imagina a cena, seria um negócio muito exato, porque a cena não seria a de todos se ajoelhando para serem apedrejados. Essa é uma falácia que o diabo coloca nas nossas cabeças, que a partir do momento que nós nos expomos os nossos pecados, nós seremos apedrejados. Exato, e não é esse o princípio. Muito legal isso que você falou. E não é esse o princípio é justamente o contrário. Exato. Era Jesus colocando todas aquelas pessoas, inclusive a mulher, né, flagrada em adultério, na condição agora de remidos, né, de perdoados. Pessoas com chance de uma nova etapa, né, cara? Simples assim. Agora imagina, né, como você falou, vamos andar um pouco mais esse caminho aí que você criou. Olha, imagina se aqueles homens se ajoelhassem e Jesus, ao invés de dizer assim, onde estão teus acusadores, Jesus diria para a mulher e para eles aqui, olha, todos vocês, uns estão aqui porque vieram acusar e se arrependeram, outra está aqui porque foi acusada e se arrependeu. Então, eu vou dizer para todos vocês, vão e não pequem mais. Isso. E mudem de vida. Esse é o verdadeiro evangelho inclusivo. Foi isso que Jesus... Perfeito. Inclusivo a partir do arrependimento. Exato, do abandono do pecado, essa né? Premissa, hoje, a teologia progressista, né? Não vamos falar aqui disso agora, e nem de pastores que pregam esse tipo de teologia, mas a proposta principal é incluir todo mundo. Exato. Como se não houvesse pecado e como se não houvesse juízo. Até pelo contrário, né? Que eles propagam dizendo que quem prega o que a Bíblia ensina está errado. O pastor recentemente disse que ele não acredita no inferno. Que ele não acredita que Deus tenha permitido acontecer o inferno e que os homens não vão para esse lugar. Não eternamente não faz sentido. Não né? Na concepção dele. E eu acho interessante essa fala, mas ela é completamente antibíblica. Exatamente. Ela é antibíblica e leva muita gente que hoje vive conscientemente em pecado, no caminho errado, ela leva essas pessoas para um caminho de motivação, elas se sentem motivadas. Poxa, então já que eu não terei punição, eu posso continuar sendo o que eu sou, fazendo o que eu faço. A gente pega essas pessoas, né, às vezes pegam, e é lógico que é só um parênteses que nós estamos fazendo aqui, né, nesse contexto, né, pego esse último versículo, né, também eu não te condeno, vá. Só que esquecem dessa segunda parte. Vá e não peques mais, né? Não. E não é exatamente isso, né? É a mudança mesmo, né? A ideia do vá e não peques mais, ela tá ligada ao arrependimento. Então vamos falar sobre isso semana que vem, que hoje certamente não dará tempo. Vai dar mesmo, não vai Mas dar eu quero concluir essa primeira parte e quero repetir a você as perguntas que eu fiz no início, querido ouvinte. Antes de concluirmos essa primeira quase que parte final do programa, que já andou bastante tempo, eu quero lembrar a você as 3 perguntas que eu fiz. Você já perdoou alguém? Ou, a exemplo daquele pessoal que levou a mulher, você está aí o tempo todo apontando o dedo para os erros do outro, condenando o outro, cobrando do outro, culpando o outro, mas esquece
dos seus próprios erros? Você já perdoou quem lhe pediu perdão ou quem errou contra você? Você já pediu perdão? Você já foi até alguém e disse, olha, me perdoe, eu não podia ter falado, não podia ter feito o que fiz, ter agido da forma que eu agi, eu machuquei, eu magoei, eu decepcionei você. Você já fez isso? E por último, você já perdoou a você mesmo? Porque o auto-perdão é o começo, talvez, de todo esse processo, do perdão ao outro e do pedir perdão. Quando aqueles homens colocaram aquela mulher naquela condição e Jesus os confrontou, talvez numa intenção de convidá-los a um arrependimento, acredito muito nessa possibilidade. Jesus não só os confrontou, mas os convidou ao arrependimento. Eles, ao invés de fazerem isso, eles preferiram deixar as pedras ali e sair. Eles poderiam ter jogado as pedras no chão, mas deveriam ter ficado e ter dito, Senhor, olha, realmente, mês passado eu fiz algo parecido, semana passada, ou não foi esse mesmo pecado, mas eu também reconheço que tem alguns erros que tenho cometido e são recorrentes. Quando aqueles homens jogam as pedras fora e vão embora, eles estão assinando o atestado de que reconhecem seus erros, mas não querem se arrepender, não querem mudar. E você, querido ouvinte, nesse momento, ouvindo tudo isso que estamos conversando, como é que você vai reagir? Talvez esteja alguém agora esperando o seu perdão ou o seu pedido de perdão. Queridos ouvintes, nós vamos agora ter uma participação especial. Meu amigo, pastor José Dito de Araújo Filho, jovem pastor José Dito, está em trânsito, viajando, mas está ouvindo o programa de rádio. Então, é importante que você que está aí nos acompanhando também faça isso de vez em quando. Viajou na hora do programa, ouça-o. Eu acho que vai valer muito a pena. O pastor Dito mandou um áudio aqui pra gente, fazendo um comentário sobre esse texto. Ouça o áudio do pastor. Parabéns, pastor Fernando, jovem seminarista Tiago, aí pelo programa. Temática muito importante hoje que vocês estão abordando. Eu particularmente acredito que as pessoas podem até ter consciência do pecado. Esses homens saíram, né, frustrados ali na tentativa de criar um constrangimento para Jesus, porque a consciência de alguma forma foi despertada para o comportamento errado deles. Eu acredito que a pessoa até tem consciência do pecado mesmo, porque o Espírito Santo convence todo mundo, não é só o crente, do pecado, da justiça e do juízo. E no inferno as pessoas estarão conscientes dos seus erros, né? Esse é o sofrimento eterno, porém sem mais possibilidade de arrependimento. Então eu acredito que a questão não é só a consciência do pecado, é a mudança, é o arrependimento. Muitas pessoas estão conscientes, mas não querem mudar. É isso aí, querido ouvinte. Você escutou agora a participação do nosso jovem pastor Dito. Jovem pastor José Dito. E aí já fazendo esse convite, né? Você que queira participar, pode mandar seu áudio aí, né? Nós vamos tentar encaixar na programação aqui. Mas o que o pastor Dito falou, pastor Fernando, é muito sério mesmo, né? Eu também creio, como ele disse ali, existem pessoas que têm a consciência do pecado e realmente, né? A pessoa tem a noção, mas não querem, né? Não querem mudar. E esse não querer mudar, que é o problema. A problemática toda é que não querer mudar. Porque a partir do momento que você não quer mudar, você realmente vai continuar, né, agindo da mesma forma, né, eternamente. E nós não podemos esquecer disso, que o Senhor perdoa, né? Romanos 8 vai dizer isso, né? Que não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas essa fala só faz sentido se você realmente mudar de postura, de caminhada. Se for para manter do mesmo jeito, isso não é... Desculpa, perdão. Não é nem arrependimento, né? É remorso. É um outro tema para frente aqui, mas não é arrependimento. A exemplo daqueles homens, se você que está nos ouvindo agora está diante de uma situação em que você precisa se posicionar e fizer o que aqueles homens fizeram,
você não está arrependido. Exatamente. E aí me parece que não tem muita validade esse sentimento, né? E aí, né, nós vamos guardar para depois aquilo que nós não podemos fazer na hora ali. Exato. Pastor Dito, muito obrigado pela sua colaboração, realmente muito relevante. Jovem pastor José Dito de Araújo Filho, que Deus continue lhe abençoando. Percebemos que o irmão está na estrada, né? O carro, o GPS, até conversou com o irmão aí também. Que Deus o abençoe, meu querido. Venha na paz do Senhor. Mas, queridos ouvintes, nós estamos caminhando para o final. E eu quero aqui fazer uma rapidíssima colocação. Você deve ter percebido que nós ficamos até o versículo 5, 6, né? Abordamos basicamente a postura daqueles homens. Ainda temos a postura da mulher, que apesar de ter sido flagrada em adultério, ela foi jogada ali, ela era pivô de toda essa situação, mas hoje nós ficamos abordando só com a postura daqueles homens. E eu quero pedir a você que preste atenção. Não seja como eles. Se você convive com pessoas na sua igreja que um dia cometeram pecados graves na sua história, talvez na sua igreja tenha alguém que já foi um traficante, alguém que já foi uma prostituta, talvez na sua igreja tenha alguém que tenha tido comportamentos sexuais que a Bíblia condena e hoje a pessoa se arrependeu e é crente. Talvez você tenha na sua igreja pessoas que foram mentirosas durante muito tempo e hoje fala a verdade. Talvez você que me ouça agora seja alguém que já adulterou, quase quebrou sua família. Todos nós temos os nossos pecados e falhas. E a exemplo do que o Senhor Jesus falou, antes de acusar alguém, nós precisamos olhar para dentro de nós e perceber que nós não temos autoridade de acusar. Isso não significa dizer que nós vamos concordar com tudo que está errado. Pelo contrário, nós vamos ajudar uns aos outros a nos acertarmos diante do Senhor, para que em nenhum momento seja maior entre nós o julgamento. Pelo contrário, eu diria que ao invés de julgamento deve haver acolhimento. E óbvio, consciência dos próprios erros. Não é isso, Tiagão? Suas palavras finais para a gente poder aqui passar a nossa agenda deste fim de semana. Concordo e assina embaixo, pastor Fernando. Glória a Deus. Eu só queria deixar um versículo para nós e para os ouvintes, né? Para nós, né? Exato. Senão a gente fala dos outros e faz para nós, eles. primeiramente, né? E Isso. para os ouvintes, Colossenses 3, versículo 13, né? Acho que vai amarrar aí o que você acabou de dizer. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. O texto qual é? Colossenses 3:13. Então, anota aí esse texto, meu querido, porque nós vamos começar semana que vem com esse texto. Texto muito próprio. A ideia de suportar ali nesse texto não é a ideia de eu te aturo no amor de Jesus. Não. Tem gente que pensa assim, né? Eu te aturo no amor de Jesus porque Deus mandou te suportar. Não, a ideia não é essa. A ideia do texto é de dar suporte, de carregar. É de fazer o que a cadeira está fazendo com a gente, é sustentar a gente, né? De fazer aquilo que as suas pernas fazem com o seu corpo, dar condição de você continuar caminhando, dar o suporte a você. Exatamente. Vamos à nossa agenda da semana. Confira agora a programação da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Glória a Deus, meus amados. Hoje nós temos uma agenda esta semana, este fim de semana, a nossa agenda está cheia, está apertada. Hoje nós temos um casamento para fazer daqui a pouco, às 10 da manhã, ali no Mirante. Casamento lindo da Elba e do Gustavo, para a glória de Deus. Depois, à tarde, algumas visitas e logo mais à noite teremos o judô e o futebol no caminho, além do ensaio do nosso coral. Amanhã pela manhã teremos também o futebol no caminho, de 7h30 da manhã até as 8h30, com as crianças até 10 anos de idade, e depois devocional, café, o lanche que eles tomam ali. Amanhã será cachorro quente, Thiago. Opa! Será que as crianças vão gostar? Eu não sei se só as crianças não, porque eu acho que os adultos também vão querer tem muitos comer. adultos ali que também chegam juntinho na hora do cachorro quente. E teremos então de 9 da manhã, logo após a devocional, de 9 às 10, aí são os maiores, de 10 anos a 12, 13 anos no máximo, né?
E à tarde temos uma inauguração da clínica de uma irmã da igreja, depois temos também um outro casamento para fazer na igreja à noite, além de uma reunião de oração dos jovens também, né? Neste fim de semana. No domingo teremos ceia do Senhor no domingo de manhã. Culto lindo, Deus tem uma palavra, tem um momento de comunhão para você, para sua família. Venha à Igreja Batista de Ipanema para cultuar ao Senhor conosco. No domingo às 9 da manhã e depois às 19 horas, o culto de louvor e adoração ao Senhor. Lembrando para os membros da igreja, essa é para todos os membros da igreja. Jornada de 12 horas de oração. A igreja estará aberta, teremos um momento de oração de 7 da manhã às 7 da noite. Então você que é membro da igreja, coloque o seu nome lá na listinha, escolha o seu melhor horário. Já temos várias pessoas participando com horários específicos. Coloque o seu nome e participe. Na terça-feira, embaixadores, mensageiras, encontro de homens e encontro de mulheres também. Na quarta, culto de louvor e adoração ao Senhor, de estudo da palavra. Na quinta e na sexta, os ensaios e as atividades regulares da nossa igreja. Esta é a agenda da Igreja Batista de Ipanema. A você, que é nosso vizinho, que é nosso amigo aqui da cidade, venha nos fazer uma visita. Tenho certeza que Deus tem algo preparado para você. Tiagão, as suas últimas palavras neste momento, neste programa, para que logo em seguida eu ore ao Senhor. Ufa, essa programação aí é cheia, né? Ufa. Tive que falar rápido. Não, mas um abraço a todos aí, queridos ouvintes. É um prazer ter sua companhia. Esperamos na próxima semana ter vocês novamente conosco. Lembrando, mandando um abraço aí pro Eliseu, pro pastor Dito, pro meu pai que tá em Belo Horizonte aí uma hora dessa. Grande Danilão Eliseu, que tá nos escutando. Danilo, Fabrício, eu sei que nos ouve também. Isso. Na verdade, a minha esposa, que eu sei que tá me escutando aí também. Um abraço, um beijo. O Leonardo também, um abraço. Isso. E para todos aqueles que eu não lembrei aqui, mas eu sei que são ouvintes fiéis aqui. Eu quero lembrar de um amigo especial. Esses dias eu estava correndo, ele me pagou na rua e falou: pastor, manda um abraço para mim. Pacatito, grande abraço, meu amigão. Grande abraço para você. O pastor Dito não está aqui, mas ele também manda um abraço para você. Tá bom? Fique na paz do Senhor e muito obrigado pela sua companhia. Nós vamos orar neste momento e assim estaremos encerrando o nosso programa de hoje. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é a referência da nossa vida. Obrigado principalmente pelo mover do teu Espírito Santo, que é aquilo que é o poder de Deus vivo dentro de nós. É o que nos move, é o que nos leva para mais perto de ti. Senhor, que tudo aquilo que conversamos hoje, que compartilhamos, ganhe vida na nossa vida, que vá além da reflexão, que tenhamos maior disposição, primeiro para perdoar, depois para pedir perdão e também para perdoarmos a nós mesmos, para que assim, Senhor, a obra do Teu Espírito Santo seja completa e flua através de nós. Que cada querido ouvinte que nos acompanhou nesta manhã tenha sido pelo Senhor também alcançado com a palavra de hoje. Dê-nos um final de semana maravilhoso, abençoe todas as igrejas ao nosso redor e que seja um tempo de salvação e derramar do Teu Espírito sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo fim de semana e fique na paz do Senhor, querido ouvinte.